Olá, gente querida que segue aqui o canal Filosofia em Movimento e o canal Paz e Bem. E a gente vai hoje começar a falar sobre uma encíclica muito, muito, muito lindíssima, que é a Laudato Si, do Papa Francisco. E lembrando que esse iconezinho que eu coloco aqui, essa florzinha, ela é o símbolo... É o símbolo de conscientização para doenças de Parkinson. Primeiramente, vamos situar a Laudato Si no contexto do pontificado de Francisco. O pontificado de Francisco já tem uma década. Iniciou-se lá em 2013. Neste período, Francisco ofereceu ao mundo 13 encíclicas. Quais são? Lumen Fidei, sobre a luz da fé. Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. E Fratelli Tutti, sobre a fraternidade universal. Então, na verdade, a gente está na segunda encíclica de Francisco. Só para vocês terem uma noção, ela veio à luz passados 2 anos de pontificado. No dia 24 de maio de 2015 foi editada a Laudato Si. Eu não quero iniciar a fala sobre Laudato Si sem antes dizer uma pequena palavrinha sobre a Lumen Fidei. Francisco deu a ela o acabamento, ela nada mais é do que o resultado final de um esboço que já tinha sido deixado quase pronto pelo Bento XVI. Ou seja, com a Lumen Fidei, Francisco não se apresenta ainda. Entendi. Então, a Laudato Si é mais ou menos também a primeira grande expressão do Francisco, enquanto Francisco mesmo. Ou seja, a Laudato Si é a primeira encíclica com DNA de Francisco. Apesar da Lumen Fidei ser uma encíclica de Francisco, ou seja, assinada por Francisco. Nos primeiros parágrafos ele diz: essa encíclica é o resultado de um esboço que foi deixado quase pronto pelo meu antecessor. Então a gente aqui, vamos retomar o conteúdo. Então a gente verificou que o Papa Francisco tem 13 encíclicas, sendo elas a Lumen Fidei, a Laudato Si e a Fratelli Tutti, sendo a Laudato Si a primeira grande encíclica deste pontificado. E ela versa sobre, falando em linguagem bem simples, sobre a famosa questão ecológica. E no contexto da questão ecológica, o câmbio climático, o calentamento da Terra. O nome da encíclica são as 2 ou 3 primeiras palavras dessa encíclica. Muito bem. Louvado sejas, meu Senhor, que criaste todas as coisas. Cantava o Santo Francisco de Assis. Eu terminei de dizer a primeira frase da Laudato Si aqui para vocês. Laudato Si, mi Signore. Louvado sejas, meu Senhor. Cantava São Francisco de Assis. Para as encíclicas. As encíclicas são tituladas em latim, porque o original delas é escrito em latim, inclusive. Mas talvez aqui seja de propósito uma tentativa de Francisco mandar uma mensagem ao mundo usando encíclicas com títulos não latinos. Com títulos não latinos, títulos em língua vernácula. E veja bem, Laudato Si é uma expressão em italiano. Fratelli Tutti é outra expressão em italiano. São as 2 encíclicas mais recentes de Francisco. Ao contrário do que possa parecer, as 2 encíclicas de Francisco não são as primeiras na história da igreja com títulos vernáculos. Eu só encontrei outras 2. Que é Non abbiamo bisogno, que é sobre o fascismo, do Papa Pio XI, que é o Papa que pontificou durante a Segunda Guerra Mundial, e uma encíclica em alemão sobre a relação entre a Igreja e o Terceiro Reich, também do Papa Pio XI. Então, são 2 encíclicas cujo nome e cujo original, uma é escrito em alemão e outra é escrita em italiano também. Então, interessante notar que há um esforço de linguagem para não afastar eventuais leitores que não sejam fiéis. Tanto a Laudato Si quanto a Fratelli Tutti procuram resgatar o legado do Santo Francisco de Assis. Na introdução, já no parágrafo 3, Francisco invoca uma encíclica que nós terminamos de estudar. Tá vendo ali? No João 23, a paz em terres. Olha o título que está iniciando o parágrafo 3, Fernanda. Maravilhoso. Nada deste mundo nos é indiferente. Ele insere a preocupação ecológica de São Francisco de Assis ali no parágrafo 10.
São Francisco de Assis é o santo católico padroeiro da questão ecológica. A partir do parágrafo 17 começa o primeiro capítulo. E o título é O que está a acontecer à nossa casa? Interessante, o cuidado da casa comum. Esse é o subtítulo da encíclica, a casa comum. Há uma cidade, a gente chama de conurbada, são cidades gêmeas, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, chama-se Santana do Livramento, a Fernanda inclusive já morou lá. E a cidade, ela é separada da cidade vizinha, que se chama Ribeira, por uma rua. Quando chovia, quando fazia frio, quando ventava, a rua não era considerada. Ou seja, se eu desse um passo para o lado de lá da fronteira, continuava chovendo do mesmo jeito. Então, o que Francisco está nos chamando? Para o cuidado da casa comum. A casa comum não tem fronteiras. O aquecimento global é para todos, né? Isso. Ele não vai parar na fronteira geopolítica. Que, aliás, é uma construção humana. Quando você estava de um lado da rua e ia para o outro lado da rua, veja o que mudava. Mudava a língua, mudava a moeda, o dinheiro, mudava a arquitetura da fachada das casas e o calçamento das ruas, mudava o uniforme das respectivas polícias ostensivas nas ruas, mudava o jeito de vestir, sobretudo mudavam as leis. A possibilidade de você estar consumindo maconha, a possibilidade de você ir a um cassino. Mas veja bem, se quando chovia em Santana, não havia uma separação e dá um passo adiante e não está chovendo em Ribeira. Chovia em Santana, também chovia em Ribeira. Se estava 5 graus negativos em Santana, estavam 5 graus negativos em Ribeira. Se fazia calor, fazia calor. Eu falo fazia porque eu não moro mais lá. Eu acho engraçado você falar Santana, porque geralmente o pessoal, ao invés de falar Santana do Livramento, fala Livramento. Santana do Livramento é mais Livramento do que Santana. E você está chamando de Santana. E só lembrá-los que Santana do Livramento é uma santa que não existe. Não existe a Santana do Livramento? Não, porque cultura católica. Vamos para o nosso momento cultura católica. Quem é Santa Ana? Santa Ana é a mãe de Maria, a avó de Jesus Cristo, a avó materna, esposa de Joaquim, que era o pai de Maria. Quem é Livramento? É Nossa Senhora do Livramento, a própria Maria. A Santa Nossa Senhora do Livramento. Nossa Senhora do Livramento. Nossa Senhora do Livramento é a Virgem Maria, numa de suas inúmeras manifestações. Então, por que veio Santana do Livramento? Porque reza a lenda que uma milionária latifundiária lá da região, quando morreu, deixou uma doação para a cidade, que era uma santa chamada Santa Ana. E aí, logo depois, morreu outra milionária lá, latifundiária, que deixou a sua santa também, só que era Nossa Senhora do Livramento, em doação à cidade. Aí vinha a questão, qual o nome da cidade? Aí juntaram o nome das duas santas e deram o nome à cidade. Curiosidades da cultura católica. Isso. Mas a Santana do Livramento não existe como santa. Prossigamos, Alessio. Prossigamos. Então, minha reflexão é esse alerta que Francisco quer dar para nós, de que a questão ecológica perpassa as fronteiras geográficas, as fronteiras políticas, na verdade. E, inclusive, esse é o subtítulo da encíclica, sob o cuidado da casa comum. A casa comum é a Terra, o planeta Terra. Poluição e mudanças climáticas, depois o subtítulo Poluição, Resíduos e Cultura do Descarte. A cultura do descarte é a cultura da obsolescência programada, né? Exato. Olha o que ele fala ali, ó. Olha o que ele fala: fertilizantes, inseticidas, fungicidas, pesticidas e agrotóxicos em geral. Olha que importante isso. Interessante o seguinte, que nós vivemos numa cultura que a gente pode chamar de liberal individualista. O liberal individualista, ele pensa assim, como é que eu me salvo desse problema? Então, como a sociedade é afetada pelo modo de pensar
liberal individualista, como é que eu vou resolver então? Eu vou comer produtos orgânicos. Não é assim que eu vou fazer? Eu vou comer produtos orgânicos. Eu vou na feira, vai ter uma feirinha só para pessoas liberais individualistas que vão lá resolver o seu problema. Só que isso é um engodo, isso é um engano. Por que é um engano? Todo alimento ele é produzido com utilização intensiva de um recurso natural que se chama água. E quando, mesmo que eu não utilize agrotóxicos na minha plantação, o modus operandi do sistema capitalista é o uso intensivo de agrotóxicos, que são de efeito cumulativo, terminam por contaminar o lençol freático e as fontes de água. A minha fazenda não é afetada pelo agrotóxicos lá na fazenda do fulano? Claro que é, porque a casa é comum. Não há uma ruazinha separando. A cerca não separa, a cerca une. Ou dizendo de outro modo, a mesma cerca que se separa é a mesma cerca que une. Une no sentido de que ela não tem o condão de separar os efeitos sistêmicos da utilização de produtos que afetam a natureza e os ciclos da natureza. Então é sobre isso que Francisco está falando aqui conosco, tá, pessoal? Vamos prosseguir. Acho que do ponto de vista assim da história, né, dos dogmas e dos mitos cristãos, essa encíclica, quando ele fala isso do cuidado da casa comum, é muito interessante, porque ele está tentando criar um imaginário entre os católicos que não é o do isso aqui é para vocês, aproveitem, né? Não, ele está resgatando uma coisa, olha, vocês estão aqui, cuidem, né? Então não é vocês estão aqui, façam bom proveito, vocês estão aqui, cuidem. Acho que essa ideia de que a natureza é algo a ser cuidado não é uma coisa assim muito... A modernidade acho que estragou um pouco isso na mentalidade do mundo cristão, né? Porque a natureza ela passou a ser o não sagrado a ser explorado, né? Ela está a seu serviço, como se fosse uma escrava mesmo, dentro de uma lógica de escravidão e exploração, né? O Papa Francisco ele está dizendo não é bem assim não, né? Não. O que me lembra também é aquele, na Bolívia, que eles fizeram os direitos da terra, que é isso, é tratando o planeta como um sujeito de direitos. Porém, antecipo a vocês que a minha leitura é uma leitura marxista. Explica para o nosso povo aí, Alex, por que é marxista? Circulam nas redes palavras muito, muito interessantes, nada a reparar. De momentos em que Francisco fala sobre a justiça social. Não só Francisco, mas há várias pessoas que trabalham com a ideia de, vamos lá, distribuição de renda, reforma agrária, melhoria da qualidade de vida, vamos falar assim também. Ora, pessoal, sentem e reflitam, pode ser 5 minutos sobre esse assunto, e vocês verificarão que tudo isso é possível no ambiente capitalista, claro que é possível. Porém, não é sustentável ao longo do tempo. Vamos imaginar que chega um presidente da República que equacione a fome. E aí, digamos que esse presidente alcance o êxito político de tirar o Brasil do mapa da fome. Algo a se festejar, nenhuma crítica a fazer. Devemos lutar por isso. Porém, veja bem, eu estou apresentando a minha leitura marxista. É uma falácia sustentar que nós equacionaremos a questão da fome mantendo o capitalismo. E porque no passo seguinte, né, as pessoas podem voltar a passar fome novamente, se as mudanças não forem estruturais. Digamos que eu distribua a renda. Vocês já notaram que a própria esquerda fala em distribuição de renda. Porém, pouquíssimos são os estudiosos que falam em distribuição do capital, em distribuição da riqueza, dizendo de um modo mais técnico. Veja bem, a Xuxa, o Michael Jackson, a Gisele Bündchen podem ganhar 3 milhões de salário por mês. Isso os faz muito ricos, porém não os torna capitalistas. E vou dizer por quê. Claro que os torna capitalistas numa escala muito diminuta do sistema mundo do capital, né, pessoal? Mas eu vou dizer por quê. E o que está oculto por trás, o que ninguém até hoje quis falar para vocês. Para eu produzir 1 quilo de Xuxa no mercado, 1 quilo de Xuxa que vale $1 milhão, para eu produzir esse $1 milhão,
de Xuxa, e aí a Xuxa é rica porque a carne dela vale $1 milhão o quilo, isso a gente não vai debater. Vamos partir dessa ideia de que ela é rica. E em cima disso, estão sendo explorados, desse investimento de $1 milhão, 10, 20, 100 milhões de dólares. Então, para eu ter um Michael Jackson, e para cada dólar de Michael Jackson, há $1 milhão dos verdadeiros donos do canal. E você está querendo dizer assim, quando o Papa Francisco fala em cuidar da casa comum e fala de todos os agentes destruidores dessa casa comum, ele está falando do casal como esse agente primeiro, né? E mais forte. Porque, olha só... De destruição. Né? Exato. Se eu mantiver... Na verdade, não é bem assim também como eu estou falando. Há modos de dizer a coisa. Primeiro, capital é um modo de ser que não existe enquanto tal se não houver exploração. Digamos, no momento em que o sistema é modificado de tal modo, o sistema se modifica, porque tudo aqui passa a ideia de que é uma questão psicológica, um conjunto de vontades, quando não é bem assim. Isso tem a ver com o desenvolvimento das forças produtivas. Agora eu falei de modo mais técnico. Digamos que todas as virtualidades do sistema de produção estão suficientemente desenvolvidos a tal ponto que o sistema está maduro para uma transformação. Eu acho que agora eu falei de modo mais materialista, no sentido de Marx. Então, aí sim a gente pode falar em ecologia. Por quê? Eu vou colocar ainda mais as bases materiais do meu pensamento. Que é um pensamento que está afiliado a um pensamento social, não é um pensamento que eu desenvolvi. Não é possível se falar em socialismo na sociedade da energia fóssil. Porque as sociedades de energias fósseis, Fernanda, são sociedades da guerra. A luta pelo apossamento dos recursos naturais que sustentam a produção na sociedade capitalista é a luta por recursos finitos, não renováveis, que dentro de um horizonte histórico muito próximo estarão esgotados. Que recursos são esses? A energia proveniente dos sedimentos fósseis. A gente está falando de petróleo, que é um bem não renovável. Para nós termos uma outra sociedade, a primeira coisa vai ter que ser a mudança do paradigma da escassez. Aliás, querem uma dica de investimento? Apostem nas ações da Raytheon, a indústria que produz armas para Israel. Desde que o genocídio começou, as ações estão em alta. Corre lá, corre lá.